Você está ouvindo Jornal A Batalha. Notícias que você entende. Apresentação Maurício Costa. E nós vamos continuando com a nossa programação. Nós estaremos a partir de agora, através da nossa emissora, através também das redes sociais, Facebook e também YouTube, da Norte TV Web e das emissoras Bela Vista FM, Batalha FM e ainda da Longar FM. Nós estaremos a partir de agora conversando com o gestor ambiental e biólogo César Augusto. Uma atividade que muitas pessoas não sabem o que significa isso. Gestão ambiental. Para que serve? É com muita alegria que nós recebemos aqui, então, César Augusto, o nosso muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à nossa emissora. Fale de você um pouquinho, fale do César Augusto, das atividades que ele desenvolve aqui no território dos Cocais e assim em todo o estado do Piauí. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes, bom dia, Esperantina e Bela Vista, né, Batalha? Isso. Para quem não sabe, primeiramente, o Maurício Costa se formou comigo. Isso. Entendeu? A gente estudou juntos, se formamos, nós temos o curso de administração também pela Federal, né, Maurício? Administração, com certeza. Então quer dizer que além de gestor ambiental, biólogo, você também é administrador. Isso, fica à vontade. Se formou junto. Pronto, vamos lá. Maurício, gestão ambiental, na verdade, é associada mais especificamente ao licenciamento ambiental. Sim. Então, nós fazemos essa atividade há mais de 10 anos. Uhum. Nós, mais especificamente, nós estamos com 11 anos assim, na atividade de fazendo processos de licenciamento ambiental. Então, antigamente, o licenciamento ambiental não era tão exigido, né? A SEMAR, que é o órgão estadual, que é o que cuida do licenciamento, era um órgão que não exigia tanto, né? O IBAMA também é um órgão federal que cuida do licenciamento federal, mas não exigiam tanto. Mas hoje não. Hoje, eles exigem muito mais do licenciamento, são mais rigorosos no licenciamento ambiental. Então, eles exigem mais o licenciamento. Então, é uma atividade muito importante. Hoje, quase todos os empreendimentos exigem uma licença ambiental para funcionar. Nós tivemos agora há pouco o comandante do Corpo Bombeiro aqui de Esperantina, a gente teve uma boa conversa com ele. Então, ele disse que exige também o licenciamento ambiental para funcionar. Como várias atividades, todas as atividades potencialmente poluidoras exigem o licenciamento ambiental para estar funcionando o empreendimento. Agora, a gente poderia dizer aqui exemplo de estabelecimento que tem a obrigatoriedade de ter o licenciamento ambiental para funcionar? Podemos sim, com certeza. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, postos de combustíveis. Todo posto de combustível é obrigado a ter o licenciamento ambiental em dias. Para você instalar o tanque, fazer o cavo, perfurar o buraco lá para enterrar o tanque, tem que ter o licenciamento ambiental, tem que ter a autorização do órgão ambiental competente. Para funcionar o posto, depois que ele está em funcionamento, em atividade? Em atividade, tem que ter o licenciamento ambiental em dia, tem que ter a nossa licença de operação válida em dia. E dentre outros empreendimentos, como piscicultura, para você criar peixe, precisa ter, mesmo que seja aquele tanque-rede, que é dentro do leito do rio. Isso. Mesmo que seja escavado, tem que ter. Para você fazer um desmatamento em uma área, plantar um pasto, criar um gado, todos eles têm que ter o licenciamento ambiental em dias. Agora, doutor, e não é tanto, tem alguns licenciamentos que não é lá aquele absurdo de exigências, né? Tem uns que tem, não sei como é que é a nomenclatura, acho que é de baixo impacto ambiental. Como é que funciona isso aí? Isso mesmo, Maurício. Existem alguns licenciamentos que a gente entende, que o órgão entende com a legislação dele, que é o CONSEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o que dita as regras estaduais. Eles entendem que algumas atividades são de baixo impacto ambiental, que eles emitem uma licença chamada de Declaração de Baixo Impacto Ambiental, uma DBIA. Então, são algumas atividades que tem esse porte, né, que se enquadra nessa... Quais as atividades mais comuns que se enquadra para obter esse licenciamento de baixo impacto ambiental? A própria piscicultura. Claro, que depende do enquadramento. Né?
Então, dependendo do enquadramento, a própria piscicultura, ela é de baixo impacto ambiental. Ela pode ser emitida uma DBI, a declaração de baixo impacto. Mas burocraticamente é mais ágil? É importante informar, Maurício, que ela até é de baixo impacto. É uma DBIA. Assim. Mas ela tem que passar pelo seu procedimento dentro do órgão ambiental. Sim. Tem suas burocracias, tem suas análises, passa pelas análises dos auditores da SEMAR, que são auditores hoje muito rigorosos, são auditores muito competentes. Concursados, né? A grande maioria dele é concursado. Sim. Então, são muito competentes. Então, passa pelo crivo da SEMAR. Não é uma coisa que você foi lá, conseguiu, não. Tem que passar, tem que montar o processo. Quem monta o processo de licenciamento somos nós. São os gestores, São os gestores ambientais, são os biólogos, então, são os engenheiros ambientais. Então, todos nós somos competentes para montar o processo, fazer o estudo ambiental da área e protocolar junto ao órgão. E o órgão analisa se defere ou se indefere. César Augusto, gestor ambiental, biólogo, conversando com a gente sobre esta profissão, sobre as atividades desenvolvidas através da gestão ambiental, e uma delas é o licenciamento ambiental. Doutor, é verdade que até para se perfurar um poço é necessário um licenciamento ambiental? É verdade, Maurício. A lei que diz isso é uma lei muito antiga. Se eu não estou enganado, é de 97. Que todos os poços tubulares têm que ter autorização do órgão ambiental estadual, ou seja, da SEMAR, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ela tem que ser feito um processo junto à SEMAR, e a SEMAR autoriza essa perfuração do poço e a outorga preventiva. O que é essa outorga? É o uso da água, certo? Que vem. Então, tem que ter autorização do órgão ambiental. A gente tem que fazer o processo, tem que protocolar, a SEMAR tem que autorizar, e aí sim, a partir daí você consegue perfurar o poço tubular e começar a usar a água. Já que estamos falando em poço tubular, a gente precisa falar um pouquinho dos assuntos do momento. Olha, o governo do estado arrumou uma sarna para se coçar, não sei, eu estou dizendo politicamente falando, mas eu gostaria que o senhor falasse tecnicamente. A implementação de registros de hidrômetros para medir a quantidade de água utilizada. Alguns dizem, o governo anunciou que do início dessas atividades no estado do Piauí, atendendo a legislações antigas, a decisões do próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos, etc, etc. Vai cobrar, não vai. Aí ele não vai cobrar, mas vai colocar hidrômetro. O senhor como estudante, como estudioso e está na atividade, o senhor tem conhecimento de algo em torno deste assunto? Olha, Maurício, como eu disse, né, a SEMAR, ela tem que autorizar o empreendedor a perfurar o poço. Então, isso é uma lei antiga, né? Lá, se eu não me engano, de 97. Mas isso foi regulamentada agora a questão do hidrômetro. Então, vai ter que ser colocado. Inclusive, em alguns processos nossos de licenciamento ambiental que tramitam no órgão, já está sendo exigida a implantação do hidrômetro. Olha, meu Deus. Então, tem que ser colocado o hidrômetro, né? Claro que alguns são isentos. Sim. Né? Que aqueles povos tradicionais, povos indígenas, então, eles vão ser isentos. Irrigantes. Isso, agricultura familiar. Isso. Então, vai ser isento. Mas aqueles outros empreendedores de grande porte, vai ser obrigado a colocar o hidrômetro. A gente tem alguns processos lá que está sendo já exigido a colocação do hidrômetro. A questão de quanto pagar, eu não tenho como a informação agora. Isso. Mas o hidrômetro, sim, já está sendo exigido. O governo disse que prometeu, inclusive, nesta semana, agora, segunda-feira, de que não vai ter cobrança de ágio. Mas tem uma tabela em nível nacional, que é alguns centavos, poucos centavos, mas é cobrado sim. Talvez alguém deve pagar aí alguns poucos reais por uma utilização enorme. Tem caso, por exemplo, que a pessoa vai pagar 5 centavos a cada metro cúbico, o correspondente a 1.000 litros. E aí, mas o objetivo não é cobrar, é prevenir o desperdício, etc, etc. Há desperdício de fato, doutor, em atividades em relação à questão do uso da água? Maurício, nós sabemos que a gente vive, tem um período de seca muito grande, né, aqui na nossa região. Então, o período de seca é maior do que o período de chuva. Então, às vezes, acontece sim esse desperdício de água. Então, o que o governo diz, o que a regulamentação diz é o seguinte, que é para monitorar o uso da água, quanto que está usando. Então, esses empreendimentos de grande porte que tem
poços perfurados, eles usam muita água para irrigar, para atividades agrícolas, para atividade da própria sede de fazenda, por exemplo, quando é empreendimentos muito grandes. Então, eles querem, na verdade, eu entendo que eles querem monitorar o uso da água. A questão do pagamento, eu acho que é só para a questão de regulamentação mesmo. Porque eu vi, inclusive, uma resolução bem antiga, né? Da década de 90 ainda, da ANA, que é a Agência Nacional de Água, né? De Água e Saneamento Básico. Mas está uma confusão muito grande. Algumas pessoas desconfiam. Será se botar o hidrômetro? Será que não vai ter já a cobrança de imediato e tudo? O governo precisa... Há uma necessidade do governo de explicar mais um pouco isso, né, doutor? Exatamente. Tem que ser explicado mais, tem que ir mais para as redes sociais, tem que ir mais para as rádios, para a televisão, para explicar, porque às vezes nem mesmo o empreendedor sabe. Então, existe muita dúvida sobre isso, existe muita fake news sobre isso. É verdade. Então, tem que ter muito cuidado. O fato, Maurício, é que sim, que está sendo exigido pelo órgão ambiental a implantação dos hidrômetros, mas, claro, com a isenção do que a legislação diz. São várias, né? Quem participa do Cade Único. Também não é exigida a implantação do hidrômetro. Assentamentos. Agricultura familiar, assentamento, povos tradicionais, povos indígenas. Então, não vai ser exigido eles, certo? Tá bom. É isso. Doutor, eu gostaria agora de voltar à atividade, né? As pessoas, para poder terem um licenciamento ambiental, bote aí os caminhos em resumo. Por exemplo, o cabra quer colocar lá um posto de gasolina, quer cavar um poço, quer trabalhar com a atividade agrícola, piscicultura, etc, etc. Deve procurar a quem? No caso, o senhor atua aqui no território dos Cocais. Mas como é que funciona? Como é que inicia o processo? Maurício, a gente atua, temos um escritório, uma filial aqui em Esperantina, mas também temos um escritório lá em Teresina, né? Que é onde tudo começou. Então, o primeiro passo que o empreendedor tem que fazer é procurar a gente, procurar um engenheiro ambiental, procurar um biólogo, procurar um especialista na área que faça o processo, que faça uma visita em campo para fazer os levantamentos ambientais da área, para ver se tem alguma degradação no meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser feito. Você procura o profissional competente, a gente vai no empreendimento, localiza os impactos, faz o estudo ambiental e protocola junto ao órgão ambiental competente para ser analisado o pedido. E aí o órgão vai dizer se defere ou se não defere. Se indefere. Mas está mais para deferir no caso de projetos locais, projetos de baixo impacto ambiental? Como é que está funcionando? Como é que estão os índices de aprovação ou não desses projetos? Olha, desde 2021, que a SEMAI implantou um sistema chamado SIGA. Então, é um sistema eletrônico para gerenciar as licenças ambientais. Então, até os processos de licenciamento hoje são protocolados virtuais. Sim. Então, isso facilitou nossa vida muito. Quando a gente começou lá, há 11 anos atrás, os processos não eram físicos. Tinha que imprimir o papel e levar lá para a SEMAI. E às vezes até o cliente tinha que ir lá, até o interessado. Isso. A gente tinha que ir rotineiramente na SEMAI para ver se despachar processo. Mas hoje não. Hoje a SEMAI melhorou muito. Então, tá tramitando melhor. Existem mais auditores lá que despacham os processos. Então, tá ajudando demais a SEMAI. Então, já facilitou muito a vida da gente, a vida dos empreendedores. Então, via de regra, não se demora muito e o deferimento do processo está dando certo. Vamos falar aqui de valores, né? Às vezes a pessoa está lá, mas será que eu vou fazer aqui minha roça com 6 linhas, com 10 linhas? Eu vou pagar muito caro, será que não vou ter que vender o arroz todinho para pagar o licenciamento? Me diga aí, como é que é a faixa de pagamento, de valores? Eu não preciso dizer valores, mas é viável economicamente ao empreendedor buscar realizar um licenciamento ambiental ao invés de ficar na clandestinidade? Olha, o certo, o mais correto, eu sempre digo para todos os meus clientes, pessoal, o mais correto, o certo é conseguir as autorizações e depois fazer o empreendimento. Sem autorização não se faz empreendimento. Então eu sempre oriento eles. Em relação a isso, Maurício, assim, a gente sabe que o empreendedor de grande porte, o empreendedor que monta um posto de combustível, o empreendedor que tem uma propriedade de 500, 1.300 hectares, ele é um empreendedor com um financeiro bom. Um potencial maior. Financeiro bom. Pessoal do agronegócio, que é obrigatório o agronegócio, né? Isso. Inclusive para pegar financiamento. Não tenha dúvida, é obrigatório. O banco só aceita se tiver o licenciamento ambiental. Então não basta ter o CAR.
Não, de jeito nenhum. O CAR é só um dos documentos que completa o licenciamento ambiental. O CAR é só uma planilha, uma forma que o governo tem de identificar as propriedades rurais. Mas ele é só um dos complementos para fazer o licenciamento ambiental. Mas é importante. O governo federal, nesta semana passada, tem divulgado bastante sobre a questão da liberação de um volume muito grande de recursos para a agricultura familiar, para o agronegócio, etc., na área rural. Cabe e é necessário licenciamento ambiental para estas atividades anunciadas pelo governo para a liberação de inúmeros recursos? A gente estava ontem, inclusive, com um amigo da gente que faz projetos para banco, né, para pequenos produtores. Isso. E ele me disse que, por enquanto, o banco não está exigindo. Mas ele disse que já o banco começa a exigir o licenciamento. Então, via de regra, sim, é obrigado a ter o licenciamento ambiental. Todos os empreendimentos potencialmente poluidores, mesmo aqueles de baixo impacto, inclusive, Maurício, vamos abrir aqui um parênteses, tem empreendimentos que precisa apenas de uma dispensa de licenciamento ambiental. Que é feito... mais simples do que a DEBIA. E nem taxa se paga. Olha só. Nem taxa paga. É um procedimento mais simples que o pequeno produtor, aquele da agricultura familiar, pode fazer, pode estar nos procurando, e o custo é muito pequeno, é muito baixo. Só para ele ter uma ideia, o pequeno produtor que está escutando agora a gente, sim, nem taxa ele vai pagar junto à SEMAR. Então ele pode estar nos procurando, que a gente vai estar orientando ele como fazer. Ok. Doutor César Augusto, biólogo, ele é gestor ambiental, administrador. Nós queremos agradecer ao senhor pela a sua vinda aqui conosco, ao vivo, na nossa emissora e também através das redes sociais. Então, nós gostaríamos que são raros os profissionais aqui na região que atuam nesta área. E eu gostaria que o senhor, ao dar suas considerações finais, deixasse também aqui o seu contato, falasse aí aos ouvintes, aos telespectadores que nos acompanham neste momento. Maurício, eu que agradeço aqui a emissora, a Bela Vista FM, agradeço a sua pessoa também pelo espaço que você nos deu aqui, então eu fico muito feliz e muito grato pela abertura do espaço aqui para a gente estar falando um pouco da nossa profissão, porque é uma profissão ainda pouco conhecida, apesar de a gente estar com 11 anos, mas é uma profissão ainda pouco conhecida. Mas muito obrigado aos ouvintes e obrigado às pessoas que estão nos assistindo aí também. Então o nosso contato é 869-9914-7311. A gente está com o escritório aqui em Esperantina, lá no bairro Nova Esperança, próximo ao ginásio da Nova Esperança. Então nos procure que nós vamos estar dando as orientações necessárias. Ok. Muito obrigado a você, amigo, muito obrigado a você, amiga, pela audiência, pela companhia. Nós conversamos com César Augusto, gestor ambiental, biólogo, administrador, falando sobre licenciamento ambiental. A gente chama aquele ligeiro, como você já sabe, intervalo, e logo em seguida a gente volta com mais informações para você que está do outro lado, para você que é a razão, sempre, de a gente estar do lado de cá.